programa Espaço Unisanta. Não saia daí! Núcleo de Pesquisa lança na Unisanta um programa importante para ajudar o meio ambiente. E mais, no estúdio uma entrevista com o Pinguim, um ativista que cuida de um projeto para preservar os tubarões. Depois de mais de 10 anos de pesquisa, o Núcleo de Recursos Hídricos esteve na Unisanta para lançar um programa de computador que promete prever condições oceânicas. Já imaginou se você pudesse prever o futuro? Com certeza não faria aquela viagem para a praia justamente na semana que irá chover todos os dias, não é? Bom, pelo menos essa informação você vai poder prever em breve. A professora Alexandra Sampaio apresentou o projeto AquaSafe, o primeiro a ser aprovado pelo Fundo de Recursos Hídricos. São 18 anos de pesquisa. E esse projeto veio evoluindo ao longo do tempo e atualmente nós estamos dando um passo para um sistema de modelagem operacional, ou seja, em tempo quase real, de forma a, em pouco tempo, ser capaz de fazer previsões com relação a nível do mar, a qualidade da água, inclusive a balneabilidade futura, né, a qualidade da água para o banho, para uso das águas para o turismo. O capitão de Mar e Guerra veio analisar uma possível parceria entre a Capitania dos Portos e a Unisanta. Ele vai permitir apresentar uma previsão de utilização do mar por embarcações, pequenas embarcações de esporte e recreio, ou no caso, a ocorrência de uma poluição hídrica, a origem dessa poluição hídrica, ou no caso de uma busca de um náufrago, dependendo da situação simulada em relação à queda dessa pessoa na água, você pode fazer uma previsão de deslocamento daquela pessoa que caiu na água, facilitaria bastante as buscas. São várias situações práticas que a gente vê que teriam um emprego desse trabalho que está sendo feito aqui pela universidade. A prefeitura, que já é parceira do Núcleo de Pesquisas Hídricas da universidade, elogiou o projeto. Fundamental para a cidade, né, para a prefeitura, mas para a comunidade, é a participação da academia, a participação dos pesquisadores, no auxílio, na busca das soluções dos problemas da cidade. Então, Santa Cecília vem colaborar de forma enorme com a prefeitura. Paulo Guilherme, o Pinguim, participou do 17º Simpósio de Biologia Marinha da Unisanta. Nós aproveitamos para conhecer melhor o trabalho e o projeto do ativista. Acompanhe a segunda parte da entrevista. Eu comecei a mergulhar muito cedo, eu tenho hoje 45 anos de idade, comecei a mergulhar de brincadeira, digamos assim, aos 5, 6 anos de idade. O meu primeiro mergulho com cilindro de ar comprimido foi com 10 anos de idade. E quando a gente começa a mergulhar, tudo que a gente vê é lindo. Viu um peixinho desse tamaninho, viu um coral, viu uma estrela do mar. Só que depois do terceiro, quarto, quinto, 10º mergulho, a gente quer ver coisas grandes, coisas que se mexem, né? Coisas impressionantes. E o tubarão é um animal sensacional dentro d'água. Um tubarão, a gente costuma brincar dizendo que ele não nada, ele baila dentro d'água. A forma como esse animal se desloca é de uma perfeição, acho que não tem como comparar. É como se a gente pensar, uma pessoa dirigindo um carro no meio da rua e o Ayrton Senna quando guiava, a perfeição com que ele fazia curvas, é mais ou menos uma comparação com o que a gente vê um tubarão dentro d'água. Os tubarões, eu diria que eles são essenciais à saúde do meio ambiente marinho, porque nós temos toda uma cadeia que se equilibra. Essa cadeia, ela na verdade funcionaria como uma pirâmide. Então, cada nicho de animal controla aqueles que estão abaixo deles. Os tubarões, como são topo de cadeia ambiental marinha, a gente diz que eles saneiam e mantêm os oceanos em estabilidade. Um exemplo, o Canadá, em 2010, estava passando por uma grande crise na indústria pesqueira de bacalhau. O bacalhau estava desaparecendo no Canadá. Por quê? Os estudos mostraram que o bacalhau estava desaparecendo porque os predadores do bacalhau lá, as focas, estavam crescendo em grande quantidade.
Mas por que as focas estavam crescendo em grande quantidade? Porque tinham exterminado localmente os tubarões. Então você tira os tubarões de um nicho, o nicho de baixo cresce demais, destrói o seguinte e aí a gente sai num efeito cascata desequilibrando tudo. Então não só os tubarões são importantes, como são essenciais para os nossos oceanos. A maioria dos estudos que nós temos sobre as populações de tubarões chegam a um acordo de que pelo menos 1/3 das espécies estão em risco de extinção. Algumas em casos mais graves, mais de 90% da população já foi exterminada, ou seja, menos de 10% de algumas espécies de tubarões na água. O ser humano não deve ter medo do tubarão, mas eu até respeito que algumas pessoas tenham medo do tubarão. O que não pode acontecer é esse medo virar uma justificativa para não preservar o tubarão, ou até pior, para incentivar a matança, como acontece, por exemplo, aqui no Brasil, em Recife. A cidade de Recife tem um desequilíbrio ambiental muito grande numa determinada região que cria uma série de fatores que concentram os incidentes lá. A grande verdade é, se alguém tem que ter medo, os tubarões é que tem que ter medo da humanidade. Ao longo desses anos, desde que eu comecei a mergulhar com o cilindro, lá dos meus 10 anos para cá, eu hoje acumulo mais de 7.500 mergulhos. Isso é um número bem grande em função de eu ter trabalhado com mergulho durante muitos anos. Então, foi a minha profissão e também era o meu lazer. Então, eu mergulhava trabalhando e quando não estava trabalhando, eu mergulhava por lazer. E foi acumulando, foi crescendo, sempre foi a minha grande paixão. Gratifica muito quando eu vou numa universidade e converso com graduandos e consigo encontrar pessoas que estão se formando tecnicamente e que ainda têm o sonho, a vontade e a energia de querer mudar as coisas como eu tenho até hoje. Normalmente é o que mais me gratifica, porque é onde o conhecimento está, é onde a energia está e é onde o futuro está. De repente, o ministro do Meio Ambiente daqui a 20 anos é uma pessoa que está numa faculdade de biologia hoje conversando comigo. Se eu tenho algum recado para deixar dentro de uma universidade, mantenha a chama acesa, não apague os seus sonhos e não encare a graduação só como um trabalho, encare como uma realização, uma possibilidade de mudança. Quem sabe um filho meu vai poder bater no peito e dizer: os tubarões que o meu pai lutava para salvar estão aí na água sadios. Por hoje é só, mas amanhã tem muito mais. Estamos em novo horário, não esqueça, às 8 da manhã. Até lá!